Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Os nossos convidados de hoje são os pré-candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. O pré-candidato a prefeito, Rodrigo Valverde, e a pré-candidata a vice-prefeita, Jane Gondim. Sejam muito bem-vindos, pessoal, é um prazer recebê-los aqui hoje. Olá, Léo, Jane, toda a equipe do Grupo Hoje. O prazer é nosso estar aqui, estamos sempre abertos e uma satisfação conversar com vocês aí que cobrem absolutamente todo o Alto Tietê, cidade por cidade, de maneira específica. Sou fã do trabalho de vocês, parabéns. É um prazer receber vocês aqui. O Valverde já não é a primeira vez, acho que é a terceira, se eu não me engano. Já tô veterano, já tô sócio de vocês. Exatamente, tá veterano aqui com a gente. Jane, é a primeira vez, também é um prazer te receber aqui. O prazer é meu, eu agradeço o convite de estar aqui e vamos estar trazendo nossas ideias, o que a gente espera para Mogi. Perfeito. Jane, eu queria começar falando um pouco sobre você, porque você é filha de um dos maiores secretários da história de Mogi das Cruzes, Jamil Halad, que foi responsável pela construção das rodovias Mogi Bertioga e Mogi Dutra, além de outras grandes obras importantes na cidade de Mogi das Cruzes. Queria que você contasse um pouco como foi a influência e o impacto que a atuação do seu pai teve na sua vida política, principalmente. Então, na verdade, não sei se na vida política ou na vida em geral, né? Até pela minha formação, eu sou engenheira civil como ele, e eu lembro quando eu escolhi a faculdade, eu pensei em fazer arquitetura, aí falei, por que arquitetura? Porque é coisa de mulher? Não, eu gosto da engenharia mesmo, das grandes obras, das grandes obras de artes que a gente chama, os viadutos, as pontes. Então, o que eu aprendi dele foi muito essa história de que tudo é possível, a engenharia consegue tudo, e com boa vontade, com boa política, né, com vontade política, uma cidade consegue fazer 2 rodovias. Gente, isso é muito sério. Isso é vontade política, é governo sério, é uma administração séria que usa os recursos da cidade para ela mesmo. Sim. E nas redes sociais de vocês têm destacado também que esse é o momento de focar na cidade, priorizar a cidade e esquecer um pouco até a polarização que hoje a gente sabe que atinge o Brasil e o mundo. Vocês buscam, de certa forma, se afastar um pouco, entre aspas, desse estigma de uma candidatura de esquerda? E ao invés disso, pensar uma candidatura para Mogi? Como vocês têm tentado cuidar disso? Leonardo, já te elogiei publicamente aqui das outras vezes, né? Você é um talento aí do jornalismo e você resumiu bem na sua pergunta, né? O fato da Jane ser mulher, eu ser homem, ela ser Davi Oliveira, eu ser do Jardim Camila, ela ser de um grupo da cidade histórico, né? O pai dela é o símbolo do progresso de Mogi das Cruzes. E eu vim ali da militância estudantil. São bastante coisas antagônicas e nós dois representamos um grupo bastante eclético, bastante diverso e de fato tudo o que nos une mesmo é justamente Mogi das Cruzes. Então a gente vai poder responder até melhor do que eu. Como eu sou filiado num partido muito marcante, então vem o PT tão forte que a gente tem 9 partidos e as pessoas só falam do PT, né? E são várias pessoas, várias lideranças da cidade. O Romildo Campelo, que é do PV, que foi secretário de vários prefeitos diferentes da cidade. A Jane, que não é só engenheira civil, não é só uma militante, ativista política da cidade, mas também coordena um grupo político muito forte eleitoralmente, politicamente, que o sucesso disso é o único deputado da história, 5 mandatos consecutivos do Luiz Carlos Gondim Teixeira, que a Jane era a protagonista ali que organizava todo esse grupo. O Davi Martins, que é parecido com o PT, que vem do movimento sindical, mas já foi candidato a vice-prefeito de São Paulo, presidente estadual de um partido grande. Nós temos diversas lideranças, né? A gente tem o Democracia Cristã, que também tem uma base ali onde usa os princípios religiosos para conciliar a sociedade politicamente. Então é uma diversidade tão grande, mas as pessoas cravam, a imprensa como um todo, eu até te parabenizar por essa pergunta, porque todo mundo fala, e o PT vai ganhar Mogi, o PT vai governar Mogi, só vai ter petista na prefeitura, e ignoram todas essas lideranças que fazem parte desse Mogi da prosperidade. Né? E acho que uma pessoa como a Jane, compondo essa chapa majoritária,
é a prova de que não é uma candidatura de esquerda, petista, sindicalista, tal, que muita gente tem muito medo, né? Sim. E, Jane, conta um pouco também como foram as conversas até o momento que foi efetivado o convite do Valverde para você fazer parte da chapa, como foram as conversas também, como foi pensado o nome da Jane, como nas discussões do partido, falou assim, ó, a Jane é um bom nome para ser nossa vice. Como funcionou? Como foi todo este processo? Conta um pouco pra gente também. Na verdade, o que eu acho a nossa candidatura pré-candidatura muito consistente é porque esse projeto tem sido conversado há muito tempo. Não é uma coisa de hoje. Nós já estivemos juntos em outros momentos, em outras eleições. Desde o primeiro mandato do Valverde, como vereador, ele estava junto com o Gondim na época que o Gondim saiu candidato a prefeito. Então, é uma história que a gente já conhece. E desde o ano passado, há um tempo atrás, não é uma coisa de agora, que a gente tem conversado sobre Mogi, tem conversado sobre política, e eu senti que hoje o Rodrigo Valverde é a pessoa mais preparada, é a pessoa que está mais consolidada, que estudou, que está organizado, não é uma coisa que está sendo conquistada, não é o poder pelo poder, não. Nós estamos juntos por uma Mogi melhor, por enxergar, sabe, que Mogi tem jeito e tem muito a prosperar ainda. E isso se faz com união das diferenças, porque a gente precisa das diferenças para avançar. A gente precisa, porque a discussão, se todo mundo fala a mesma coisa, igual, como é que você vai crescer? Você precisa aprender a ouvir o diferente. E é nessa hora que eu digo que não tem homem e mulher, não tem PT, não tem PL, não tem PCdoB. É um grupo, gente, é um grupo de pessoas dispostas a discutir, a conversar. Isso tem sido feito há muito tempo. Então, eu pensei muito, desde quando veio o convite, como ia ser, o que seria da minha vida, que tá... Eu sei que você sai da sua zona de conforto, que eu tô, mas aí eu enxerguei, e como sempre o Gondim fala, se as pessoas de bem não se meterem na política, você vai deixar sempre para os mesmos. Então, vamos encarar. E eu decidi encarar, porque eu acredito muito. Jane, é muito legal ouvir isso. A gente sabe que vai ser uma eleição disputada. Que a gente sabe que tem um prefeito tentando a reeleição. Sempre é forte, né? Sim, tem um forte grupo político, que é o grupo do PL, querendo voltar ao poder, que esteve no poder durante 20 anos. E tem também um pré-candidato, que já foi candidato a deputado estadual, foi um vereador muito atuante e também foi terceiro lugar nas últimas eleições da prefeitura, sendo essencial no segundo turno para, inclusive, hoje o candidato à reeleição. Eu queria que vocês falassem o que o grupo de vocês tem de diferencial dentro dessas eleições, desses outros grupos que se colocam. Leonardo, muito legal também. Eu não vou elogiar mais pergunta do Leonardo, né? Mas assim, a cidade está sofrendo muito, uma cidade que não tem nenhuma característica de sofrimento, que é uma cidade muito rica, uma cidade que é abençoada por Deus, que está ali do ladinho da capital, do ladinho do litoral, do interior, uma logística fantástica, conciliação da natureza com o progresso, muitas riquezas naturais, um território muito grande, a maior cidade da grande São Paulo, o maior centro econômico da América Latina. Nós temos o privilégio de morar na cidade que tem o maior território, muitas belezas naturais, muito potencial de desenvolvimento, o maior distrito industrial destinado à indústria pesada da América Latina, 15 milhões de metros quadrados no Taboão. Então nós temos várias características que não precisa tantas pessoas não terem emprego, tantas pessoas têm que buscar o ganha-pão fora da cidade, prejudicando sua qualidade de vida, tanta gente morando nas ruas, milhares de crianças fora da escola, 12 horas para ser atendida nos equipamentos de saúde. Então são problemas básicos, as empresas de transporte deitando e rolando, e não é um problema do prefeito atual, é um problema que vem dos grupos anteriores, tanto é que eles perderam as eleições de 2020. E o prefeito atual teve um momento ímpar da história para não frustrar esses sentimentos de esperança que depositaram nele. Não foi difícil apoiá-lo, porque todo mundo que depositou essa confiança em mim migrou para ele com muita naturalidade. Uhum. E ele, infelizmente, frustrou esse sentimento, um despreparo, uma soberba.
A gente vê empresas com contratos milionários sem licitação na cidade, bagunçando, pessoas que não gostam da cidade ou que não conhecem a cidade à frente das pautas da cidade. Isso bagunçou demais, e agora o nosso desafio desse grupo que eu e a Jane estamos representando é a gente levar a prosperidade que a cidade é tão fácil conquistar, sem as amarras do passado, daquela oligarquia, daqueles pequenos grupos mesquinhos que só eles querem os privilégios de uma cidade igual Mogi, e também tirar essa incompetência do presente, que foi a pior administração da história. Então, se a cidade refletir, é o que a Jane falou, ela só topou o desafio porque ela sabe que esse grupo é o melhor para toda a população de Mogi. Não só para um bairro, não só para um grupo, não só para um partido, mas para todos os seus 470 mil mogianos. Então a gente entrou a fundo para resolver o problema da saúde, para resolver o problema da educação. A gente conversou com o PDT, que está sendo um parceirão, que tem uma expertise na educação tremenda, referência na educação do país, é Sobral. E nós temos um orçamento maior que Sobral, e a gente está a anos-luz do índice do INDEB. 1/3 dos nossos alunos do 5º ano não sabem ler e escrever, metade não sabe fazer conta. E isso é um absurdo. Sobral beira os 100% de aproveitamento. Então a gente tem um planejamento para ser igual a Sobral ou superar Sobral nos próximos 4 anos. Isso é totalmente possível com gestão, e o orçamento já tem. Uhum. A saúde, que está um descaso, as OS, a gente viu o escândalo nacional, crime organizado na nossa cidade, tudo que a gente não merece. Então a gente precisa tirar dessas OS o poder de pautar a política pública para a saúde da cidade e usar essas OS para ser de fato um instrumento que a pauta política é do poder público. A população se sente muito insegura, e a gente tem uma logística da cidade que os prefeitos desconhecem, não só esse atual. O anterior também sequer conhecia a geografia da cidade. Isso não pode. Então a gente vai dividir a cidade em 4 macro-regiões, e é impressionante, Léo. 2 regiões densas vão ter o mesmo número de habitantes praticamente, e outras 2 regiões menos densas vai ter um espaço territorial maior. E essa inteligência vai ser usada para a gente ter uma segurança em qualquer pedaço da cidade. Hoje, se acontece algo lá na Chácara Guanabara, para chegar ao poder público lá demora 2 horas. Então esses absurdos a gente vai mudar para ontem. E isso é fruto de muita gente que ama a cidade, de muita gente que tem expertise em gestão pública, de muita gente que tem consciência total dos defeitos do poder público, muita gente conciliando ações, e a gente não está inventando a roda. A gente só vai aplicar o que já funcionou bem em outros lugares e o que já funcionou bem na própria cidade. Então a gente vai devolver Mogi para os mogianos, mas pela primeira vez na história para todos os mogianos. E daí, falando um pouco sobre saúde também, a saúde tem sido um ponto de crítica, principalmente nesse momento que a gente vive de epidemia de dengue. Porque muitas vezes tem a reclamação de demora de atendimento, superlotação nos hospitais, às vezes até falta de atendimento em alguns pontos, superlotação nas UPAs também. A gente passa às vezes na frente da UPA, cuspindo gente. Quando não está apanhando da segurança. Este caso polêmico lá no Hospital Municipal também. E essa grande demanda é um reflexo de que ainda são necessários novos equipamentos de saúde na cidade, ou é reflexo de uma má administração da saúde? O que pode se dizer que é esse problema? O primeiro é gestão. Nós temos orçamento para não oferecer esse serviço para a população. E quando a gente usa esse surto de dengue como desculpa, a gente, que eu digo, é o poder público local lá, né, que infelizmente nos representa. Quando usa o surto da dengue para ter esse caos na saúde, primeiro que não é verdade. O caos na saúde já vem de longo tempo, inclusive quando a população apanhou da segurança mais de uma vez, mais de dias diferentes, não tinha surto de dengue. E quando aparece um episódio específico desse, o poder público tem que se preparar também, tem que fazer hospital de campanha, tem que contratar mais profissionais da saúde, pontualmente até resolver essa crise, e depois volta à normalidade. Agora, a normalidade já está um caos. Ainda vem um surto e você mantém a mesma estrutura que já não estava dando conta da normalidade, e ainda mais a normalidade junto, acontece o caos. E eu e a Jane, a gente está participando com profissionais da saúde para construir o nosso programa de governo bastante embasado. Por acaso, a Jane, que não é só engenheira civil,
é há anos casada com um médico que conhece muito a cidade, conhece muito de saúde. Então não tenho dúvida que o nosso principal problema, a primeira desculpa é dinheiro, mas não é o nosso caso. Nosso caso é gestão. E o orçamento de Mogi das Cruzes nos últimos anos cresceu bastante, né? Hoje beira 2,7. Exatamente, já beira os 3 bilhões de reais, mais ou menos. A gente sabe que tem uma distância até os 3 bilhões, mas é um orçamento grande, principalmente quando se trata de administração de saúde. Exatamente. Como que as cidades vizinhas têm menos problemas, com menos orçamento e uma demanda parecida? Então, não tem desculpa falar que o problema é orçamentário. E tem uma outra questão que tem incomodado os mogianos, que é a questão do pronto-socorro municipal. O contrato foi estendido em 6 meses, com toda aquela polêmica. Já estamos em maio. Só que em maio, vence basicamente agora em maio. Está para vencer agora no final do mês. Na análise de vocês, essa situação tem solução breve? Ou é possível que a cidade fique sem esse seu pronto-socorro municipal? Ficar refém de uma situação dessa é gravíssimo. Aliás, não só o atual prefeito Caio Cunha, mas os prefeitos Marcos Melo, Marco Bertaioli, Jundiabe, Valdemar Costa Filho, eles têm que explicar para Mogi das Cruzes por que a cidade mais rica do Alto Tietê não é nem pronto-socorro o nome técnico, né? Mas o povo conhece como pronto-socorro. Não tem um pronto-socorro municipal, que é o básico que é previsto para um município ter. O seu próprio pronto-socorro, atendimento de urgência e emergência. Esses prefeitos que sempre venderam Mogi das Cruzes como um paraíso, eles têm que explicar com um orçamento grandioso que sempre tiveram nas mãos por que Mogi está refém de uma entidade filantrópica que já vem apresentando problemas financeiros há anos e que pode, na hora que ela quiser, fechar o pronto-socorro, deixando toda a população desguarnecida. Esses prefeitos têm que explicar e eu quero ver como que eles vão vender isso para a população. Toda essa enganação que eles fizeram ao longo dos anos, se a Santa Casa fechar esse pronto-socorro, o que esses prefeitos vão explicar? Não é culpa só do atual. O atual teve 3 anos e meio para garantir um pronto-socorro municipal para a população. Tem orçamento para isso, o que não falta é espaço físico, tá certo? O que não falta é espaço territorial. E por total incompetência e irresponsabilidade, nenhum prefeito teve essa preocupação básica que é ter um atendimento de urgência e emergência. Então, está no nosso programa de governo, meu e da Jane, em 180 dias a gente tem o nosso próprio pronto atendimento. Isso seria importante para a cidade, porque, como disse, o Verde não ficar refém de uma situação que é grave. E até lá, a prefeitura tem que suprir quem está atendendo. Se é a Santa Casa, tem que entrar com recurso para suprir o pronto-socorro. A conta tem que fechar. Não existe como você atender. Os médicos fazem o que podem, eles tentam, eles querem melhorar, mas existe uma coisa chamada custo de medicamento, de tudo. É uma série de coisas que, se você não colaborar, não vai ter. Exatamente. E é um custo alto. A gente sabe que saúde, quando se trata, é uma questão de custo alto, mas muitas vezes vale mais a pena ter um equipamento que seja da própria cidade. Nós estivemos num momento no mundo, não é só Mogi das Cruzes, Léo, que figuras que se destacaram na internet acabaram assumindo a representatividade de uma sociedade. Infelizmente. E depois, na vida real, quando acontece um problema desse, eu vou dar um exemplo da Ucrânia. O presidente da Ucrânia foi responsável a ponto de colocar sua população na mira de mísseis, e na hora que tem o primeiro míssil disparado, em vez de ele tomar uma ação para evitar aquele problema, para acabar, ele fez um meme criticando o presidente vizinho. E o atual prefeito, que não se preocupou que a cidade não tinha um atendimento de urgência e emergência ao longo de anos, quando a Santa Casa fala que não está dando conta da demanda, ele cria memes na internet, ele vai para a internet e falar mal da Santa Casa, ele tenta colocar a Santa Casa contra a sociedade e esquece que o prefeito é ele que tem que resolver o problema. E não falar, olha, está acontecendo esse absurdo por culpa de não sei quem. Então, essas figuras que apareceram pela internet está dando muito problema no mundo real. E eu acho que essa ferida vai sendo curada aí aos poucos, e é um problema gravíssimo que Mogi está passando. Felizmente, as pessoas que estão na Santa Casa, mesmo com toda a dificuldade que a Jane falou, de falta total de estrutura para atender aquela demanda, por preocupação com a cidade, ela está chamando a responsabilidade para ela, porque tem pessoas morrendo na fila por falta de atendimento, por total falta de condição. E a prefeitura
na hora que tem uma crise dessa, ao invés de tomar uma medida que resolva, ataca a Santa Casa e disputa na internet quem lacra mais. É uma questão complicada de como a política tem sido feita atualmente. E queria falar um pouco sobre... A gente sabe que uma boa política também nasce de uma boa educação. O Valverde destacou a questão de integrar também o PDT nesse grupo tão presente, e principalmente destacou a questão de Sobral como uma referência modelo, talvez não somente para Mogi das Cruzes, mas para todas as cidades do Brasil. E hoje Mogi enfrenta uma questão de déficit de crianças fora da rede municipal, né? Atualmente, mais ou menos, segundo o último levantamento feito, são dados não tão atualizados, mas o último que foi feito foi de mais ou menos 1.400 crianças fora das creches municipais e escolas também municipais de ensino fundamental 1. Como solucionar esse problema? Como também, inclusive, o PDT tenta trazer essas experiências de outros municípios, como fazer para trazer de volta essas crianças para dentro das escolas e não deixar que elas fiquem aí ao léu? Olha, a criança, ela tem o dever, direito dela, a escola. A prefeitura não pode deixar uma criança fora da escola. Isso não vai acontecer com a gente, de maneira alguma. Existem coisas pontuais e você tem que entender isso. Às vezes você constrói, está vendo que vai sair um grande complexo imobiliário de grande quantidade de gente, você tem que se antecipar e está lá construindo a creche, o ensino fundamental. Existem bairros que até você tem uma demanda sobrando, mas você tem que prestar atenção. Por isso, esses 4 grupos, essas 4 divisões da cidade vai ser muito útil para que você consiga administrar cada pedacinho do jeito que ele precisa. Mogi é muito grande para você tratar todos os bairros da mesma forma. Você precisa ter uma atenção especial a cada um deles. E a criança precisa aprender na hora certa. Gente, quando a criança não aprende naquele determinado momento, ela leva aquilo para o resto da vida, ela fica com aquele déficit para o resto da vida. E, às vezes, é uma coisinha que faltou uma atenção, inclusive, assim, uma atenção muito especial que a gente tem pensado. Psicólogo na escola, saber por que a criança não está indo, o que está acontecendo. Então, é uma atenção individualizada que a gente precisa dar, e é possível dar, porque a melhor coisa, você criar uma criança, a educação é a maior riqueza que você pode dar. Você dando uma boa educação, eduque os homens e não precisarás puni-los mais tarde. Se uma criança for bem educada, você vai diminuir a quantidade de presídios, você vai diminuir a quantidade necessária de uma série de coisas. Então, a educação é a base de tudo e ela vai ter muita atenção no nosso governo. E falando sobre educação, tem uma questão que sempre é muito falada também. A Jane citou a questão da educação emocional. E uma coisa que é muito pedida e requisitada hoje é a educação inclusiva também. Isso. Recentemente teve a inauguração do novo equipamento, a Escola Clínica. Mais por marketing do que para resolver o problema, infelizmente. E a unidade será a maior de todo o país. Qual a importância de um equipamento como esse e como a causa do transtorno do espectro autista vai ter uma visão da parte de vocês dentro, principalmente da questão do plano de governo? Léo, eu e a Jane participamos na semana passada de uma reunião que demorou umas 2h30 com o coordenador nacional do PDT do Setorial da Educação, que inclusive conhece na palma da mão Sobral, e estudou os números todos de Mogi das Cruzes. Não só os números, como as características dos alunos, das regiões da cidade. E a pergunta que eu fiz para ele é o seguinte: a primeira coisa é a qualidade do ensino, que vamos usar a Sobral como padrão. E a segunda é universalizar todas as crianças, independente do grau de especialidade, incluir todas as crianças nos equipamentos de educação da cidade. E os profissionais da cidade, todos, estarem motivados, treinados e especializados. Por que eu falo, quando inaugura um espaço daquele com esse marketing, não resolve o problema? Ele treinou os profissionais, ele adequou, ele fez o diagnóstico de todas as crianças que precisam de um atendimento especial. Então a gente precisa
a seguinte filosofia que nós aprendemos e vamos implementá-las em Mogi. Todo o orgulho de Mogi, todos os problemas de Mogi serão de todos os mogianos. Na parte da saúde e na parte da doença. E assim a gente vai levar para todos os setores, não só a educação. E na educação especificamente, os outros alunos têm que ser educados a aceitarem todos os seus coleguinhas com cada característica que cada coleguinha tenha. E assim conviver de uma forma harmônica, solidária, e os professores também atender todos os alunos, entendendo a característica de cada aluno. E se precisarem de uma especialização, de um treinamento específico, a prefeitura dá esse suporte. A gente vai apresentar um programa de qualificação dos profissionais da educação, de todos os setores, mas como você perguntou da educação, junto com a aula acontecendo. É a melhor maneira de você treinar um profissional. E não você colocar ele numa sala lá sem alunos, sem a vida real, e depois jogar ele na vida real. Não. Vai ser como se fosse uma residência na medicina. A gente vai aplicar em Mogi. E aí a gente vai usar todos os equipamentos da cidade para incluir todas as crianças com o grau que tiver, com o grau de especialidade que necessitar. E não fica caro, Léo. Nós temos orçamento para tudo isso, e Mogi das Cruzes, infelizmente, ainda terão milhões de crianças fora da escola no Brasil todo, milhares na região, mas em Mogi não terá nenhuma. Assim a gente espera sempre, né? Porque... E cobre a gente depois, chama eu e a Jane aqui, com certeza, depois de 180 dias de governo, e nos coloque aqui a prova. 180 dias é um ponto sempre muito importante, né? 180 dias são essenciais, às vezes até pra gente saber como é que vai ser o restante. A gente está fazendo um programa de governo para problemas iminentes que precisam de solução para ontem, para a gente resolver no dia 2 de janeiro. 180 dias para a gente ajeitar boa parte dos problemas da cidade, 4 anos para deixar a cidade planejada, e aí os prefeitos que vierem lá na frente, as prefeitas, os prefeitos, vão ter uma cidade planejada para o futuro. E quais são alguns desses problemas iminentes, além desses que a gente já falou? Quais são outros problemas iminentes que vocês veem assim, que, meu Deus, ninguém está vendo isso acontecer? A saúde, por exemplo, está um caos na cidade inteira em todos os equipamentos, mas tem um equipamento de saúde específica que está sendo o maior problema da população, que é a tal da UBS do Jardim Universo. Eu não sei se você já ouviu falar. Você conhece o Jardim Universo? Conhece? Conheço. Pertinho ali. Tô falando isso, gente, vocês que não sabem, o Léo é morador do Jardim Universo. E a UBS do Jardim Universo, que ela tá com um problema gravíssimo lá, colapsa todos os dias, Léo. Então, no dia 2 de janeiro, não vou falar primeiro, porque primeiro a Jane vai ter que estar lá, tomando posse, obedecendo todas as formalidades que a regra exige, mas no dia 2 de janeiro, a UBS vai ser responsável só pelos serviços de UBS. Todos os serviços da UBS do Jardim Universo que estão além de uma unidade básica de saúde, vai ser ali do ladinho, alguns metros depois, no Hospital Municipal. Esse vai ser o primeiro problema, dando um exemplo prático de uma pergunta que você fez específica. Sim. E uma questão também que muitas vezes incomoda os moradores é a questão da segurança. Você citou, por exemplo, a Jane como moradora da Vila Oliveira, sabe que o bairro muitas vezes também já é, não somente lá, mas é muitas vezes vítimas, muitos moradores são vítimas de roubos, de furtos. É um bairro que, apesar de ser um bairro nobre, tem uma sensação muitas vezes de insegurança. Muitas vezes já passei por ali à noite, não tem gente mais andando à noite ali, principalmente na região das casas. Porque tem essa sensação de segurança, isso não é somente na Vila Oliveira, isso é na cidade, de forma geral. Nos condomínios fechados, viu? Sim, eu tive relatos de amigos meus que em condomínios de condomínios de luxo, de alto padrão, no rodeio, por exemplo, foram vítimas de assalto à mão armada, dentro do condomínio. Assim, é uma coisa de assustar mesmo. E somente nesses primeiros 3 meses, a cidade já registrou 1.041 furtos, 264 roubos e outro caso que é assustador, 52 estupros. Como trabalhar para melhorar a segurança da cidade para que as pessoas não tenham mais que viver com essa sensação de insegurança? Esse nosso critério de dividir a cidade em 4 macros regiões, que será ali a região central, será Brás Cubas mais Mogilar, vão ficar exatamente do mesmo tamanho em densidade,
e César de Souza e o norte da cidade, e Jundiapeba e o sul da cidade. Marquem aí, viu, gente? Nós vamos ter 1.000 câmeras nessas 4 macro-regiões, cada uma delas com 250 câmeras. Nós vamos levar os GCMs aí nesses próximos 4 anos a 400, que a gente está com déficit proporcional à população, 400 GCMs, 100 em cada macro-região e 25 viaturas em cada macro-região. Isso vai dar a condição da gente cobrir a cidade toda em todas as suas regiões, na região rural, na região densa, nos bairros mais nobres, na extrema periferia, nos bairros mais carentes. Todos eles vão estar prevenidos e protegidos com essas ações. Mas, paralelo a isso, que é o mais importante, que a população precisa saber, não só a gente inibir a prática da criminalidade, não só punir, ter inteligência, tecnologia para punir, eventualmente, quem cometeu o delito, mas o principal de tudo é não deixar formar novos membros da delinquência. Então, por isso, é fundamental a gente garantir para toda a nossa juventude, sem exceção, programas culturais, programas de renda, de qualificação profissional, trabalhar muito a educação, ocupar os espaços de tempo desses jovens com lazer, com prática de esporte, com aulas culturais. E aí eu tenho certeza que a gente trabalhando junto com o mercado, entendendo o que o mercado quer, e a gente formando os nossos jovens conectados, sincronizados com o que o mercado precisa, a violência diminui demais, Léo. Isso é comprovado. E a gente não é uma invenção da Jane e uma invenção minha. Isso aí é fruto de muito estudo. Então a gente vai trabalhar com todo... Os prefeitos jogam tudo a culpa da violência no governador. É tudo culpa do governador. Mas não é. Do governador é o ponto final. O início e o meio pertence ao município. Se a gente tiver uma cidade bem cuidada, uma cidade iluminada, uma cidade monitorada, se a gente tiver os jovens da cidade tendo o que fazer, a criminalidade vai lá para baixo. E aí talvez nem precise do governador. Tá certo? Essa é a nossa ideia e eu tenho certeza que eu e a Jane vamos colocar isso em prática. É você educar, é o que eu falei, tudo começa na educação, é você educar, é você dar oportunidades, não só de qualificação, como mais oportunidades de emprego, trazer novas empresas, incentivo. Isso tudo vai fazer com que a cidade seja mais próspera, porque às vezes existe a pessoa, infelizmente, que já está no crime por algum motivo, mas existe a oportunidade de entrar no crime por falta de oportunidade de entrar em outros lugares, né? Num lazer, precisamos aumentar o PIB de Mogi. Gente, o PIB de Mogi é menor do que o do estado e já foi muito maior. Isso não cabe numa cidade como Mogi, com as oportunidades que temos. Então nós precisamos que a nossa família, a nossa população seja feliz. Porque uma cidade próspera é uma população feliz, que ela consiga se alimentar, morar, se vestir e ter o seu lazer. É o mínimo que uma população precisa para não ter que ficar horas num trem, para ir ter uma oportunidade de emprego fora. Então, você tem que fazer com que Mogi volte a ser próspera. É isso. Sim. A Jane falou, Léo, desculpa, a Jane falou eu quero que esses prefeitos, não é culpa só do atual prefeito, é muita culpa dele também, mas assim, o PIB de Mogi é menor do que a média estadual, não é culpa só do atual prefeito, mas dos prefeitos anteriores. Eu quero que eles expliquem como uma cidade tão rica como Mogi das Cruzes, cidade polo da principal região, da região metropolitana da capital, o que explica Mogi das Cruzes ter um PIB abaixo da média estadual? Como que pode cidades mais pobres que Mogi ter um PIB maior que Mogi? Isso é inexplicável. Então a gente tocou num ponto assim, fundamental que interfere na segurança que você falou. Sim. Porque tem toda essa questão também de incentivar empresas a virem aqui, porque muitas pessoas se preocupam, vamos aumentar o PIB como? Geralmente fala sobre aumento de impostos. E a gente sabe que a população não quer aumento de impostos. A população quer mais emprego, a população quer mais oportunidade. E não terá aumento de impostos, mesmo a gente sendo testemunha que tem pressão de gente do nosso grupo querendo aumentar a arrecadação da cidade através de impostos. E a gente já bateu o martelo que não. 2 formas de aumentar a arrecadação. Ou aumenta imposto ou arrecada mais.
Nós vamos incentivar para que venham novas empresas, para ter mais emprego, mais arrecadação, e não precisa aumentar imposto. Sim. E uma coisa interessante que, falando aqui, principalmente sobre educação, a gente sabe, por exemplo, que Mogi já foi um polo educacional também. O pessoal, ainda acontece muitas pessoas virem para Mogi para estudar. A Mogi tem duas grandes... tem uma universidades privadas. Exatamente, são universidades privadas, mas hoje a gente sabe que elas já estiveram melhores, elas já estiveram em uma situação melhor. Há, na ideia de plano de governo de vocês, um maior incentivo, principalmente a vinda de novas instituições de ensino superior, para que Mogi volte a ser referência no estado de São Paulo como uma... Eu e a gente estamos querendo responder ao mesmo tempo. Como o Mogi das Cruzes já foi uma referência educacional enquanto de ensino superior. E hoje a gente sabe que, infelizmente, não é como costumava ser. Hoje, deixa eu lamentar primeiro o que aconteceu. Não, vai, responde aí. Mogi das Cruzes perdeu o Instituto Federal porque o prefeito não ofereceu a contrapartida. O governo federal estava louco para encher de Instituto Federal o Brasil inteiro. Uhum. E nenhuma cidade no Brasil... inicialmente começaria com 100 institutos federais pelo país. Dessas 100 cidades, é impossível ter 5 que tenha mais demanda que Mogi das Cruzes. Dentro desses 100, faltou a prefeitura oferecer a contrapartida, um espaço territorial, a manutenção de alguns serviços, e o prefeito não ofereceu. E Mogi das Cruzes perdeu o Instituto Federal. Suzano tem, Itaquaquecetuba tem, e Mogi das Cruzes não tem. Isso é vergonhoso. Não só o prefeito atual que perdeu essa oportunidade ímpar, mas os prefeitos anteriores também, porque é só vontade política. Tem lá o recurso do governo federal, meu Deus do céu. Era só ter vontade política. Isso é para se lamentar muito. A gente vai trabalhar bastante, articular bastante para ter uma universidade pública federal. Você falou das duas privadas, que infelizmente estão oferecendo bem menos cursos que já ofereceu no passado. Mogi era conhecida como uma cidade universitária, isso acabou. Nós temos uma estação de trem que chama Estudantes. E agora tinha que ser trabalhadores, porque só tem trabalhador lá. Tem bem menos aluno da demanda lá que outros segmentos da sociedade. Então, Instituto Federal, criar um centro tecnológico, trabalhando isso junto com o mercado. Eu duvido que não tenha uma indústria, uma empresa de tecnologia que não queira se instalar em Mogi das Cruzes. Por toda a referência que a gente deu no início aqui, pela característica da cidade, localização geográfica, etc. Então a gente precisa ter muita vontade política, não estar amarrado com alguns interesses econômicos locais mesquinhos, que só pensam neles e não pensam no desenvolvimento da cidade. Ter um prefeito de fato articulado com o governo estadual, com o governo federal, com os deputados. O que mais tem é deputado querendo mandar recurso para algum lugar, tá certo? Então a gente precisa organizar a cidade, liderar a cidade, porque infelizmente a cidade está sem líderes. A gente está sendo vítima da falta de líderes. Por exemplo, as pessoas estão fazendo baldeação aqui em Suzano para ir para Mogi. É um absurdo, isso não se explica. 3 pedágios de uma vez, que loucura. Tem um problema com o pronto-socorro e o hospital regional, que sempre teve pronto-socorro aberto, fechou o pronto-socorro. Isso é falta de ter um Gondim na Assembleia. É falta de ter um Rodrigo Valverde na Assembleia, que eu também tive a oportunidade. A cidade só preferiu ter um deputado, que infelizmente não representa as demandas da cidade. Então falta muita coisa, muito empenho, muita vontade, muito planejamento, e tudo isso o Mogi da Prosperidade está oferecendo. Deixa a Jane falar da educação. Não, pai, já falou. Tem certeza? Pode falar, Jane. Fica... Porque o Valverde puxou um assunto também que é um assunto muito incômodo para os mogianos, que é a questão dos pedágios. Já foi feito leilão, foi concedido a Mogi Bertioga, Mogi Dutra. Sabe-se que Mogi a arrecadação de Mogi não vai mudar, basicamente, em relação a isso. Vai ser uma parcela muito baixa que vai vir para o município. Qual vai ser o impacto desses pedágios aqui para a região? E vocês dois são moradores antigos de Mogi das Cruzes, que vocês viveram a vida toda de vocês em Mogi das Cruzes. Como é saber que uma as duas grandes rodovias construídas pelo município vão ser agora alvos não somente da concessão, mas também vão ter 2 pedágios ali? Vou só conversar, ele complementa. A dor dela é maior que de qualquer mogiano, que ela viu aquelas 2 rodovias nascerem. Gente, eu vi cada pedacinho sendo construída. Eu lembro que eu fiscalizava com meu pai, principalmente a Mogi Bertioga.
Eu já estava na faculdade de engenharia, ela foi inaugurada em 82, se eu não me engano, e eu ia, todo sábado tinha... ele ia fazer a tal medição, que você vê o que foi construído, está direito, não está... Cada curva, a construção daquela ponte do rio Guacá, aquele rio, aquela ponte, ela foi toda em estrutura metálica, porque a vazão do rio, ela subia e descia muito rápido, e não tinha outra forma de fazer. Então, é cada historinha que você fala, nossa, Mogi sofreu, Mogi pagou, era duro pagar aquela, né, construtora. Tecnologia toda, né? E de repente você fala, essa estrada é de Mogi. Quem pagou por ela? Mogiano, com os impostos, com a arrecadação, com tudo. Foi Mogi que pagou. Mogi pagou a Mogi Dutra, Mogi pagou a Mogi Bertioga. E agora nós vamos voltar a pagar para usar? Isso é um absurdo. Não existe. Isso vai dar impacto em tudo. Não é só nas pessoas que vão e voltam pagar imposto no fim do mês. Vai dar um impacto no transporte, vai dar um impacto em toda... Mogi vai estar dividido, você para andar dentro da sua cidade, em toda a área rural, o pessoal do Itapetí, o pessoal Tabuão, todo mundo ali vai ter que pagar imposto para vir até a cidade, ou fazer um caminho alternativo, todo o escoamento da nossa produção de hortifruti, entendeu? Então é muito sério isso. Isso é uma coisa que não poderia ter acontecido jamais, jamais. E vamos ver se ainda... houver possibilidade da gente brigar por isso. E toda essa possibilidade de, basicamente, hoje alguns até deputados, alguns representantes aqui, ou alguns prefeitos da região, parece que já dão o assunto como terminado, como estamos de mãos atadas, não tem mais o que fazer. Para chegar nesse ponto, foi falta de articulação política? Total. Foi falta de Com de certeza. Olha, vamos pegar alguns exemplos assim que o povo vai entender muito fácil. O prefeito, ele não tem articulação com o governo federal e nem com o estadual, mas agora ele aposta as fichas no governo estadual para ajudá-lo a ter alguma pauta positiva para ele tentar se reeleger. Então ele não colocou ali a energia que precisava para impedir esse pedágio. O deputado estadual da cidade é do PL, base total de apoio, foi o PL que elegeu o Tarcísio, embora o Tarcísio seja do Republicanos, o Tarcísio é mais PL e Republicanos, o presidente da Assembleia é do PL. Então, assim, é brincar com a população, falar que esses caras não podiam fazer nada. O que um governador faz sem uma Assembleia Legislativa? O presidente da Assembleia Legislativa é da nossa região, é do PL. Então brincaram com a população. O Valdemar, presidente nacional do PL, que é só dar um telefonema para o Bolsonaro, enquadra o Tarcísio lá. E o Tarcísio tem que obedecer, porque o Tarcísio é o que é e será o que pode ser via Bolsonaro. Então, assim, esses caras falar que não poderiam fazer nada, eles estão brincando com a gente. O Valdemar deu uma entrevista, assim, risível, falando que, é o que a Jane falou, foram os mogianos que pagaram a Mogi Dutra, os mogianos que pagaram a Mogi Bertioga. Então nós vamos entrar com uma ação contra o Tarcísio, pedindo dinheiro de volta. Algo totalmente prescrito, 40 anos atrás. Ele brincando com a população, como se ele não tivesse condições de impedir o Tarcísio de fazer isso. E o nosso campeão de votos na última eleição lá na cidade, precisa do governador para ocupar um posto vitalício de mais de 40 mil reais por mês e comodamente se silenciou. Ele podia se levantar antes de ser nomeado para o Tribunal de Contas, mas será que ele queria colocar em risco a nomeação do Tribunal de Contas? Esses exemplos pequenos que eu dei aqui rapidamente para você, Léo, mostra o porquê que o governador teve a coragem de enfiar 3 pedágios na população e esses líderes não conseguiram fazer nada. E quando a gente trata sobre pedágio, a gente também trata sobre uma questão que incomoda muitos mogianos, que é a mobilidade urbana da cidade. A gente vê vários pontos centrais da região, como por exemplo a rotatória do Habib's, como é conhecida, ali a Avenida Narciso Iag, a gente sabe o centro, dependendo do horário como fica, muitas dessas situações são impraticáveis. Quem de nós nunca ficou parado ali na entrada para Mogi Dutra por vários e vários minutos? A gente sabe que isso é um problema que a cidade já vem enfrentando faz um bom tempo. Como resolver essas situações de mobilidade que incomodam tanto o mogiano? Uma delas é porque não concluíram uma obra do pai da Jane. Se quiser falar um pouquinho. Da perimetral. Falta um trecho ainda para ser finalizado da perimetral. Que ela sai que ela chega ali
de Brás Cubas, na Mogi Bertioga, e ela teria que continuar por ali até encontrar a perimetral, que é ali no rodeio. Sim. Esse trecho está faltando terminar. É o único trecho da perimetral que não foi feito ainda. E já passaram vários prefeitos. Isso já podia estar pronto há muito tempo. A perimetral, ela tira o trânsito da cidade. Sim. Então, quem vem dali, vamos supor, de Guararema, César de Souza, você pode pegar a perimetral. Sim. Então, você precisa terminar esse trecho e tem uma série de outras coisas para ser feito, inclusive planejar. Você não pode simplesmente estar autorizando grandes empreendimentos imobiliários de grande impacto sem uma contraposição. A pessoa tem que dar alguma coisa em troca. Exatamente. Porque tudo que você vai impactar demais, você tem que cobrar do empreendedor que está fazendo aquele empreendimento alguma coisa em troca. Uhum. Isso está faltando, só está sendo, venha a nós o vosso reino. Uhum. Léo, você não tinha nascido ainda? E eu era novo. E o pai da Jane já vislumbrou o progresso da cidade e idealizou essa perimetral. Que você corta todo o centro e a pessoa, qualquer ponto da cidade que ela quiser, basta ela pegar a perimetral. Sim. E a perimetral tinha que ser 100% para dar certo, senão fica igual o Rodoanel. Sim. Fica uma ferradura que... E agora? Tem que voltar tudo ou eu vou pelo centro mesmo? E foi isso que aconteceu com o Mogi. É um crime que os prefeitos fizeram, de não concluir a obra que o pai da Jane idealizou. E falta 25% só da perimetral. Ela começa lá no rodeio, na Mogi Salesópolis, vem... Corta toda a Volta Fria, corta Brás Cubas toda, chega na Mogi Bertioga, se continuasse, cortaria o Cocoera, cortaria César de Souza e teria 100% do Rodoanel fechado. Perfeito. Não teria essas horas que você perdeu da sua vida ali na rodatória do Habib's. Paralelo ao Rodoanel que o pai da Jane, há 30 anos atrás, já preveu que para a cidade não sofrer com tanto trânsito e não concluíram o que o pai da Jane planejou lá atrás. E aí, infelizmente, o Valdemar nos deixou, né, gente? Que o Valdemar ouvia seu pai, né? Ouvia. Mas Junge, Bertaioli, Marcos Mello e Caio Cunha, acho que nem sabe dessa história. São prefeitos da cidade e não sabem da importância da perimetral concluída. Uhum. Enfim, a cidade não está em boas mãos, gente. Faz tempo. Ainda me colocam lá 10 mil apartamentos atrás do Habib's com a mesma via. É lógico que isso vai estourar. Agora, lá no rodeio... perto de César de Souza, indo para o Butujuru, vão ter 100 mil lotes. Para onde que vão tantos carros? Será que esses prefeitos estão pensando nisso? Ou estão só obedecendo os empreendedores, falando, não, investe aí, faz o que vocês quiserem, o poder público não precisa fazer nada. Então, é muito sério ser prefeito de uma cidade. É muita responsabilidade. Você pode bagunçar a qualidade de vida das gerações futuras se você for irresponsável ou despreparado no presente. Uhum. Então a cidade já está com muitos problemas. A gente subiu várias torres ali, vários arranha-céus na cidade, com milhares de pessoas, todas elas com carro. E é a mesma via de antes de você nascer e quando eu era novo. Então a gente precisa agora pensar no orçamento da cidade, conversar com a sociedade se compensa, e eu tenho certeza que a sociedade vai querer que a gente invista em obras de mobilidade para a gente dar vazão para todos esses empreendimentos que chegam. Mogi das Cruzes vai ser impossível segurar, é um rio correndo para o mar, vai chegar a 1 milhão de habitantes há poucos anos para frente, e a gente precisa ter saneamento básico para todo mundo, creche para todo mundo, universidade para os jovens, curso profissionalizante para os jovens, vias de acesso para não colapsar o trânsito. A gente tem um centro que passava charretes, e é o mesmo centro até hoje. Então a gente precisa pensar numa obra urbanística para lá, e tudo isso tem que ser junto com a sociedade, porque tudo isso vai precisar de investimento público. E a gente sabe que tudo isso, todas essas coisas foram possíveis ao longo do tempo, graças aos servidores municipais. Eu queria muito falar sobre uma questão que aterroriza um pouco o gestor público, é a questão da greve de servidores municipais. E os servidores municipais ameaçaram entrar em greve em Mogi das Cruzes, porque não lhes foi atendido um pedido de reajuste, que era um reajuste... E era uma promessa, viu? Era uma promessa pública do prefeito que descumpriu. Era um reajuste de mais ou menos 11%, e no final das contas a prefeitura concedeu um reajuste de 3,15%, só foi pela aprovado inflação. Na Câmara, que é na inflação, então não tem aliás, foi aumento abaixo real. Um pouquinho da inflação.
Não tem aumento, nem nada de aumento real, que seria o ideal ali para os servidores. Alegando, inclusive, que é uma questão que a gente já até tratou aqui, que não teria recurso. Não teria recurso para isso. Na análise de vocês, o aumento poderia ser maior? Esse impacto foi feito um estudo, Léo, que eu vou falar em números aqui. Seria 32 milhões de reais o impacto da reivindicação dos servidores. Se o prefeito fosse atender, custaria para os cofres públicos 32 milhões de reais no ano. Ele falou que não tem, e ele é o cara que assina o cheque, tá certo? Porém, é importante a população saber que só de aluguel de alguns equipamentos ele gasta 14 milhões de reais por ano. Com aluguel. Não é nem que ele compra o equipamento para a cidade. Só o aluguel, 14 milhões. Então, eu tenho certeza que se a gente pegar o orçamento da cidade e destrinchar, encontraria total possibilidade de atender a reivindicação dos servidores. Agora, uma pegadinha que todos os prefeitos fizeram, não só o atual, os anteriores, é você colocar um servidor contra o outro. Essa assembleia que você falou que os servidores quase entraram em greve, eu participei dela e eu vi, infelizmente, um servidor contra o outro. Então, vamos supor que você é concursado para ser jornalista da prefeitura e você ganha 5 mil reais por mês. E agora, a nossa reivindicação, você vai ganhar 5.500 reais por mês. Só que o prefeito te colocou numa gratificação que você ganha 6 mil. E aí, a gente vai lá discutir e o prefeito fala, você tem que votar contra. Aí você é jornalista, ganha 5 mil e a discussão é, o cargo de jornalista vai ganhar 5.500, você vota contra ou a favor? E você que é jornalista fala, eu voto contra. Eu nunca vi isso na minha vida. E nessa gestão desse prefeito eu consegui ver alguém votar contra ele mesmo. Por quê? Porque o prefeito não tem só os cargos comissionados. Ele tem N gratificações e ele coloca um servidor contra o outro para juntar a maioria. E aí, a Jane é da educação, você é da saúde, o pessoal que a câmera não está mostrando aqui é dos serviços urbanos. Aí ele dá uma gratificação dos serviços urbanos e fala, só que vocês jogam comigo, vocês votam contra a reivindicação do pessoal da saúde e da educação. E assim eles vão toreando os servidores, colocando um contra o outro. Então a nossa ideia é fazer uma grande reforma administrativa e acabar com esse negócio de favorecer quem é servidor de um setor e não favorecer quem é um servidor de outro. Ou você favorece todo mundo ou não favorece ninguém. Vai acabar esse negócio de setorizar os servidores públicos. São cerca de 8 mil servidores e todos vão ter os mesmos direitos e deveres. É assim que você pode acontecer deles terem mais facilidade de se organizar contra a administração? Podem, mas aí é direito deles e a gente vai ter que conversar isso com eles e com a sociedade a todo momento. E uma questão, a gente está falando um pouco sobre essa questão de concessões, de projetos, inclusive do governo estadual, na verdade, para a região. E um que recentemente foi anunciado num evento assim, que foi um grande evento, principalmente aqui para a região, foi um anúncio da concessão da linha 11 Coral, que serve ali Mogi das Cruzes com 4 estações, e que teria uma garantia de extensão até César de Souza, o que beneficiaria muito a cidade. A gente sabe, é uma luta antiga dos moradores da região, mas a gente sabe que isso também já foi prometido em outros momentos. Na análise de vocês, isso vai ser algo que efetivamente e finalmente vai ser cumprido, ou, mais uma vez, é só conversa? Quer responder, Jane? Não, eu posso só começar a falar que se a gente tinha garantido até os estudantes e agora está com baldeação em Suzano, como é que fica? Cara, ou você tem vontade política, influência e poder de ir lá e falar, vou puxar para mim, eu vou resolver, ou vai continuar do jeito que está. Um dos maiores problemas da extensão até César de Souza, que a CPT me alega, é a demanda, que não pagaria todo o custo de uma extensão César de Souza. As pessoas que pegariam o trem César de Souza não pagaria esse custo. E aí, a pessoa que é a favor da privatização, se hoje sendo pública tem esse argumento, você imagina quando for privada. Ok? Só para vocês entenderem. Então, tem alguns serviços que não podem ser privatizados e transporte público é um. Principalmente por linhas férreas de massa. E aí, custe o que for para o governo, se melhora a qualidade de vida daquele distrito importante de César de Souza, tinha que bancar. Independente se dá lucro ou se não dá. Agora, é possível, com um pouco de vontade política, de planejamento, inclusive aquela linha, aquela extensão se pagar. Isso é um problema.
O outro problema que o pessoal argumenta é que aonde passa mais veículos hoje na cidade de Mogi das Cruzes é justamente a transposição da linha férrea na região do shopping. Sim. Então, na hora que começar a passar um trem lá a cada 4 minutos, a cada 10 minutos, a cada 20 minutos, como vai ficar o trânsito que já está colapsado hoje? Então, a gente vai ter que apelar aí para a Jane, nossa engenheira civil, que vai continuar o que o pai dela pensava para o progresso da cidade, para a gente estudar as obras de mobilidade ali, para ter um viaduto, um túnel. Não um túnel igual aquele que o Bertelli fez, que liga nada a lugar nenhum, que se ele não fechasse a Deodato, ninguém usaria o túnel. Ou que a pessoa está no centro, vai lá para a Avenida Industrial e volta. Não pode ser uma obra de Jerico dessa. Né? Tem que ser algo muito bem planejado, muito bem pensado, para o dinheiro público, que não vai ser barato, ser aplicado com eficiência. E não numa obra nefasta daquela, que inclusive está sendo investigada. Então você fez uma pergunta que a minha resposta fala que eu não acredito nessa promessa. Principalmente se privatizar. Principalmente se privatizar. Nem ela sendo pública já é execuível. E nós vamos ajudar a planejar a cidade para um dia ter o trem até a Cidade de Souza, se a gente resolver aquela região que encheram de prédios, que é a região que liga Mogi Dutra até as universidades, até o shopping, até aqueles milhares e milhares de apartamentos que saíram lá. Sim. Se a gente não resolver esse problema de mobilidade, vai ficar mais difícil ainda ter essa linha férrea funcionando. E resolver ali é dificílimo, né? Porque se você... Vamos deixar com a Jane Jamil que você vai ver. Mas para você resolver ali, é só ir buscar o recurso, fazer um viaduto. É porque até mesmo assim, na questão de estrutura... Um túnel. Porque... se você para o trânsito ali, se o trânsito já é difícil é impossível. Não tem como você parar o trânsito ali. Ali, tem que pensar em outro se lugar. tivesse alguma linha, teria que ser alguns horários específicos. Mas assim, resolvendo esse problema e tendo trem, imagino que você diminui de trânsito. O que vai ser seria fantástico. Que eu acho, gente, infelizmente no Brasil, até a gente sabe de uma série de coisas, está muito atrasado em relação à ferrovia. Você vai em qualquer outro país, você só anda de trem. É uma coisa maravilhosa andar de trem. É tudo rápido, você sabe a hora que você vai sair e a hora que você vai chegar. Sim. E um trenzinho da Itaçabaúna lá, aquele distrito lá que também que é uma delícia, passar uma tarde lá, tomar um chopp ali. Exatamente. Então assim, tem mecanismo, precisa ter vontade política, planejamento. Quando você tem um planejamento sério, o recurso vem porque o recurso fala, esse pessoal estudou, esse pessoal pesquisou, esse pessoal sabe o que quer. Pessoal, caminhando para o final, a gente tem feito essas perguntas sempre a todos os pré-candidatos que a gente tem entrevistado aqui da região. Valverde, você se destacou como vereador, foi candidato a prefeito nas últimas eleições e também candidato a deputado estadual. A Jane já foi suplente na Câmara Municipal e tem experiência de anos e anos na vida pública na região de Mogi das Cruzes e também em São Paulo, tendo acompanhado ali em muitos momentos e articulado também várias candidaturas do Dr. Gondim. Além disso, o que mais lhes qualificam a serem os novos governantes de Mogi das Cruzes? Deixar as mulheres primeiro. A vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, de cuidar de cada um, como a gente cuida de um filho, de um neto. A nossa vontade é trazer melhoria para todo mundo, não é só para o centro, não é só deixar o centro bonito, não. A gente quer uma Mogi diferente e a gente está com essa vontade de verdade. Ô, Léo, e a Jane já respondeu boa parte, então vou ser mais breve ainda, mas eu sou fruto de uma oportunidade que estive na minha juventude. Eu não sei o que seria do meu futuro se eu não tivesse a oportunidade que eu tive na minha adolescência. Então, a importância da política pública na vida de quem está começando, ela é fundamental para o resto. E essa oportunidade que eu tive, que me fez prosperar, eu quero que todos os mogianos e mogianas tenham. Então, aquela política pública que chegou até mim e eu tive a sorte de abraçar e de usufruir, é possível para todo mundo. Então, uma cidade que pela primeira vez olhe para todos os seus filhos, que quem lá more, lá cresça, lá construa sua história, lá vive, lá trabalhe, lá ganhe sua renda e seja feliz, lá estude, case, crie sua família. Isso é possível, e quando a gente começa a ver o que deixaram de fazer com a cidade, com o potencial que ela tem, indigna a gente. Eu não tenho dúvida que a população, entendendo isso,
a gente vai mudar Mogi de patamar. Mogi não vai ser cidade polo do Alto Tietê. Com todo respeito a todos os nossos vizinhos do Alto Tietê, mas Mogi das Cruzes vai ser referência nacional. E eu agradeço muito essa oportunidade que você ofereceu para a Jane, para mim, agradecer às pessoas que assistiram, que vão assistir, todo o grupo hoje que sempre oferece o espaço aqui para a gente de forma democrática. Vocês não privilegiam só alguns, vocês abrem a oportunidade para todo mundo, e do mesmo jeito que vocês tratam essa condição com o entrevistado de vocês, a gente vai querer também que toda a população participe e não só alguns escolhidos ali. Eu agradeço muito, Valverde, Jane, foi um prazer estar aqui nessa conversa, ter esse bate-papo. Agradeço a vocês pela presença, por conversarmos um pouco sobre Mogi das Cruzes, e agradeço também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.